Bom dia, tudo bem com você, meu querido, minha querida? Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso projeto 626, nosso encontro matinal, às 6h26 da manhã, de segunda a sexta-feira, tá bom? Um prazer sempre imenso, enorme estarmos juntos nesses encontros matinais, tá bom? Projeto 626 caminhando aí para a conclusão do projeto, né, de um ano de encontros ao vivo neste mês de agosto, tá bom? Então, bem-vindo, bem-vinda para esta troca de energias, esse bate-papo matinal que já virou um hábito, né, entre a gente aí ao longo deste último ano, tá bom? Projeto 626, cada dia um tema diferente, trazendo para o debate aquelas questões que nos envolvem no dia a dia, relacionado ao comportamento, relacionado às nossas atitudes, relacionados ao que pensamos, enfim, às nossas vidas, às dificuldades que enfrentamos, como evoluirmos enquanto seres humanos. Tudo isso é muito importante, né, para o nosso debate, para a nossa troca de energias. Portanto, um prazer imenso receber você aqui nos encontros matinais, tá bom? É, então, hoje nós vamos falar sobre dicas comportamentais, não é? Nos pediram, mas quais seriam os comportamentos ideais para mantermos uma boa relação, para evoluirmos, para termos uma relação social legal, não é? Para sermos aceitos, para sermos inseridos, enfim. Quais são as dicas comportamentais, não é? Atendendo aqui a solicitação, o pedido de uma das pessoas que participam com a gente de manhã. Vou trazer aqui algumas. É claro que poderíamos aqui ficar enumerando e trazer dezenas, talvez centenas de comportamentos. Vamos selecionar aqui algumas características, alguns comportamentos digamos assim, importantes para a relação interpessoal, para que possamos manter essa relação saudável no âmbito amoroso, laboral, da amizade, enfim, das relações interpessoais. Tá bom, meu querido, minha querida? Bem, então, como regra fundamental, como regra básica, nós vamos começar com a sinceridade, não é? Não precisa nem ser muito inteligente para entender que a sinceridade, não é? A maneira, a autenticidade, a sinceridade para com o outro, para com a outra pessoa com a qual nos relacionamos, é uma condição fundamental para que sejamos respeitados, para que sejamos aceitos. Essa sinceridade envolve uma série de outros comportamentos, como, por exemplo, não trapacear, não é? Eu acho que é uma condição básica, e nós estamos vendo isso, o hábito de trapacear, lamentavelmente, principalmente no cenário político, né? É algo que realmente causa nojo, causa algo assim repugnante, a deslealdade, o trapacear o outro, né? Com mentiras e assim por diante, ficar iludindo, ficar ludibriando, aproveitando-se e principalmente roubar, não é? Então, esse é o primeiro quesito que para você ter, já falamos aqui em construção de legados, já falamos em vários outros aspectos do comportamento humano, mas este de não ser sincero, trapacear, iludir, mentir, enganar, roubar, aproveitar-se da desgraça de outra pessoa para levar algum tipo de vantagem, isso é desprezível, né? Isso dá nojo realmente. Portanto, a dica de bom comportamento é não ter estas atitudes, não é? Repito, de mentir, as mais desprezíveis, digamos assim, mentir, trapacear, com a tal história de criar um fato, né? De ficar perseguindo outras pessoas. Então, isso realmente é repugnante, é nojento demais, é desprezível. E você não terá, evidentemente, boas relações, não será aceito, porque o seu legado será construído em cima de mentiras, de falcatruas, né, de roubalheira e assim por diante, trapacear o outro. Então, é bom refletir a respeito disso. Então, um bom comportamento envolve exatamente a sinceridade. Uma outra questão importante é a empatia com as pessoas, não é? Parece faltar muito essa questão da empatia. As pessoas parecem viver meio que ermitão, meio que sozinhos, não preciso do outro, não dependo do outro, o outro que se lasque, o importante sou eu, né? Um egoísmo, um egocentrismo,
parecendo que o mundo gira ao meu redor, não é? Então a empatia significa entender o outro, não é? Também já trouxe aqui várias vezes as questões da interdependência que estabelecemos ao longo de nossas vidas, né? Somos seres gregários e por isso vamos criando a interdependência. Num primeiro momento, essa interdependência familiar, não é? Dependemos de nossos pais, dependemos dos adultos, dependemos da orientação da família, dependemos depois da escola, dependemos dos professores, dependemos, enfim, de outras relações que vamos estabelecendo, como, por exemplo, o trabalho, o namoro e assim por diante. Então, essa empatia de colocar-se no lugar do outro, de entender este outro, entender a necessidade deste outro é muito importante. Nós estamos cada vez mais nos isolando, pensando cada vez mais em nós, cada vez mais egoístas, cada vez mais voltados para nós mesmos, esquecendo de observar realmente a necessidade deste outro. Nós não estamos entendendo, por exemplo, os sentimentos deste outro, a falta deste outro, a ausência deste outro, o vazio deste outro, e por isso estamos tentando impor nossa forma de pensar, impor nossa forma de agir, impor o pensamento que temos a respeito das coisas. E isso é muito complexo nos dias de hoje, é muito perigoso, porque estamos cada vez mais nos isolando deste outro. Bom dia, Neto, bom dia, Inaldo também, bem-vindos, meus queridos. Bem, outra coisa que nós não estamos entendendo, não é? É quando este outro se entristece, quando este outro apresenta uma necessidade, uma carência, nós não estamos nos importando com isso. Quando o outro, por exemplo, vive um luto, vive uma perda, vive uma separação, perda de um ente querido, ou perda do emprego, enfim, tal, de uma amizade, de algum bem, não é? Nós não estamos entendendo esta dor do outro. Como que se a dor do outro não fosse importante? Como que se somente a minha dor fosse importante e não a do outro? Ora, não se mensura a dor é a dor, não é? Cada um sente com sua intensidade. Uma pessoa pode manifestar o luto de forma diferente da outra e nós não estamos respeitando, não estamos sendo empáticos em relação a isso. Portanto, dor é dor. Temos que aprender a respeitar isso através da empatia, né? Outra coisa é entender essa realidade do outro. Às vezes nós queremos nos prostrarmos de sabichões, nos prostrarmos de bons entendedores, que eu entendo tudo, eu sei tudo. Ora, para de ser fresco, para de ser mole, para de ser babaca e saia dessa, levanta, enfim, você está sendo fraco, você tem que superar, não tem mais o que fazer, já morreu mesmo, vamos levantar e vamos dar a volta por cima. Não é assim, realmente não é desta forma que haveremos de acolher este outro. Então, esses tipos de comportamentos nós estamos percebendo cada vez mais distante do ser humano, cada vez mais distante das relações, não é? Isso é muito triste, porque ao invés de criarmos laços verdadeiramente afetivos e amizades, nós estamos criando aí um exército de colegas, de conhecidos, como se estivéssemos trazendo para a realidade a virtualidade, onde nós estamos acostumando a dizer: tenho 5.000 amigos, tenho 10.000 amigos, tenho 15.000 amigos. Na verdade, são seguidores que não sabem nada sobre você, ou pode até saber porque você posta algumas coisas sobre você, mas você não sabe nada sobre eles. Portanto, não são amizades, não são amigos verdadeiros, são seguidores apenas. E nós estamos confundindo isso. Alguns comportamentos estão nos distanciando deste outro, nos distanciando da realidade e cada vez mais criando esse factoide, criando este mundo imaginário, esta bolha onde acreditamos morar a felicidade, morar a realização. Nós precisamos deste outro, precisamos da companhia do outro, precisamos da presença do outro e por isso temos que desenvolver a empatia para compreender este outro, não é? Instituto Intef entrou, muito bom dia. Daria, também muito bom dia. Outra coisa importante, meu querido e minha querida,
é controlar as emoções. Temos que aprender a controlar nossas emoções se quisermos manter um bom relacionamento, um bom convívio com a sociedade. E esse controle das emoções, obviamente, vai envolver, vai exigir um controle emocional. É muito comum nós observarmos este descontrole, este destempero emocional na relação com o outro, não é? É claro que aí nós temos várias observações, vários comportamentos, várias atitudes para serem analisadas, mas este descontrole emocional realmente nos distancia, esta falta de equilíbrio emocional nos torna cada vez mais ásperos, cada vez mais impulsivos, cada vez mais reativos, cada vez mais frios em relação a esta dor, a esta necessidade, a esta carência do outro. Quando falamos no convívio real, não neste convívio virtual, não neste ambiente virtual onde nós não temos esta oportunidade. Estamos aqui agora, eu aqui na minha casa, falando aqui ao vivo nesta live, você está aí, estamos estabelecendo, nós vamos interagindo, você pergunta, eu respondo, você faz um depoimento, a gente comenta, embora seja um ambiente virtual, evidentemente, mas pelos sucessivos encontros tornamos-nos mais próximos, porque há um diálogo mais franco, há uma proximidade. Você percebe uma sinceridade, espero que sim, naquilo que eu venho trazendo diariamente, assim como eu percebo a sua preocupação, eu percebo esta sua interação com aquilo que estamos falando diariamente. Então, este equilíbrio emocional nas relações humanas é muito importante, meu querido e minha querida. Sidionel, muito bom dia também. Franca também, muito bom dia, bem-vindos aqui nesse nosso encontro. Outra questão importante é o autocontrole. Estamos falando então de dicas de comportamentos para o convívio social, não é? Nós vemos um descontrole muito grande nas pessoas, essa impulsividade, essa agressividade com reações intempestivas, e isso acaba por distanciar as pessoas de nós. Então, se eu mostro que não tenho um controle, que eu não tenho um equilíbrio emocional, evidentemente o meu círculo de amizades ele vai se reduzindo. As pessoas acabam por se distanciar de mim, por evitar a minha presença, exatamente por esse descontrole. As minhas, por exemplo, reações, elas passam a ser impulsivas, agressivas, violentas. Porque eu não tenho equilíbrio emocional, eu passo a ser impulsivo, a dar respostas ríspidas, respostas agressivas com este outro. Portanto, é um tipo de comportamento que não agrega, que não une, que não atrai este outro para o convívio, aumentando então este leque de amizades, este leque das boas relações interpessoais, tá bom? Outra coisa, evidentemente, se eu falei no equilíbrio emocional, se eu falei no autocontrole, reações impulsivas, evidentemente eu estou falando também da agressividade nas palavras. Lembrando, meu querido e minha querida, que a agressividade não se observa apenas num tapa, num soco, num empurrão, num sapanão que damos do outro, mas também nas palavras, não é? As palavras ferem, as palavras entram com uma espada no coração, as palavras machucam demais e trazem traumas profundos no outro, complicando aquela relação, enfim, especialmente quando falamos aqui em traumas da infância, as palavras, os gritos, as agressões, a forma da castração, tudo isso traz grandes traumas. Ou numa relação de adultos, a forma que o parceiro ou a parceira é tratado por ele ou por ela, os adjetivos usados, a forma ríspida de falar, a forma ríspida de cobrar este outro, não é? De tentar prevalecer-se através da autoridade ou do autoritarismo, tudo isso, então, a agressividade nas palavras acabam, então, por distanciar as pessoas. Dicas de comportamento, evidentemente, estou pegando aqui um apanhado mais geral para entendermos quais são os comportamentos necessários ou que devemos abolir de nossas vidas para que as relações
com as pessoas com as quais nos relacionamos, elas se tornem mais saudáveis, se tornem mais produtivas. Doutor Luciano Lima também, muito bom dia, bem-vindo. Bem, saber receber e dar feedbacks de forma pacífica e construtiva. Aqui, meu querido e minha querida, eu quero me estender um pouquinho mais, ou me aprofundar um pouquinho mais, porque é muito comum vermos hoje, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, pessoas que não dão importância ao feedback. Sabe umas pessoas usam aqueles 2 pauzinhos do WhatsApp pretinho e não azul, né? Eu não sei você, como é que você usa aí no seu celular. Muita gente deixa, cada um com sua alegação, evidentemente. Cada um tem a sua alegação, não importa, não vou entrar aqui no mérito, se você deixa 2 pauzinhos pretos, 2 pauzinhos azuis aí no seu WhatsApp. Mas é claro que por trás disso, nós que somos profissionais da saúde mental, evidentemente tudo isso nos transfere alguma informação, nos traz alguma informação de não quero responder, não quero que saiba que eu vi e tal, ou tecnicamente não tenho tempo, enfim, não importa, mas os famosos 2 pauzinhos pretos é uma forma de omitir o feedback, é uma forma de não dar o feedback imediatamente, não é? A Kemi também, muito bom dia. Bem, o feedback é muito importante. Vivemos uma sociedade, a contemporaneidade, onde a velocidade da informação, a velocidade das coisas, dos fatos, dos acontecimentos é muito grande, não é? E muita gente, já que falei no WhatsApp, você recebe uma mensagem, vê a mensagem e não responde a este outro, não dá um feedback, não é? Eu estou dando um exemplo do WhatsApp, mas nós temos muitas situações onde nós não damos o feedback a este outro. No primeiro momento, o feedback de WhatsApp, estou dizendo, ou feedback de um recado, por exemplo. Então, você trabalha numa empresa, você chega lá, a secretária disse, olha, fulano ligou para você tal hora. E eu falei para ele que ia te passar o recado. E você não dá o feedback e este outro fica esperando. Ou você recebe a mensagem do WhatsApp e não dá o feedback. Recebe um Messenger, uma mensagem e não dá o feedback. Nós temos que criar o hábito de fazer aquilo que queremos para nós, de fazer aquilo que gostaríamos de receber. Ora, eu não consigo neste momento conversar, não consigo ter uma resposta, não consigo dialogar com você nesse momento, então responde, olá, bom dia, mais tarde eu respondo, olá, bom dia, ocupado agora, olá, bom dia, daqui a pouco entro em contato, olá, bom dia, dar uma resposta, mostrar para o outro que você o considera, mostrar para este outro que você o respeita, porque afinal de contas, se está mandando mensagem para você, porque precisa primeiro porque te conhece, porque precisa, te considera, seja para pedir alguma coisa, uma informação, qualquer coisa, não me importa, dar um feedback. Este feedback é muito importante, é um comportamento saudável, numa forma de valorizar este outro, de respeitar este outro. Porque se eu reclamo que determinada pessoa não me dá feedback, evidentemente, se eu não fizer a mesma coisa, este outro sentirá por mim aquilo que eu sinto pelos que me desprezam. Então, o feedback é muito importante. Você não precisa dar uma resposta, a pessoa te faz uma pergunta, constrói uma situação, te faz uma pergunta complexa e você não tem tempo naquele momento. Ok, é normal, é aceitável, é natural que naquele momento você não consiga dar uma resposta completa. Então, nada impede de você, olá, mais tarde eu respondo. Estou em trânsito agora, eu vou entrar, trabalhar agora, estou ocupado agora, estou atendendo a porta, daqui a pouco ou mais tarde eu te respondo. Pronto, você já deu um feedback, este outro já tem assim, não fica naquela expectativa, não fica esperando, não fica construindo, não gosta mais de mim, por que não deu a resposta? Então eu pergunto, qual é a dificuldade de dar um feedback? Qual é a dificuldade de dar um feedback? Não é? Então que aprendamos a fazer isso. É uma forma de respeitar este outro. É uma forma de dizer a ele, sim, eu estou atento, não posso falar com você agora, mas mais tarde eu te dou uma resposta. Este feedback é muito importante. Bom, Naira Venturim também, muito bom dia. Aprender a escutar o outro também quando falamos neste feedback. Muita gente, todo mundo sabe que a ferramenta do psicanalista, do psicólogo, do psiquiatra, enfim, é a escuta.
não é? Nós temos uma escuta, aprendemos a desenvolver uma escuta apurada para escutar o que este outro está falando, para escutar sobre suas dores, enfim, sobre os seus sofrimentos. E escutar não significa apenas ouvir, mas é a escuta, é a compreensão, a atenção flutuante, o estabelecimento de elos com perguntas pontuais, com devolutivas, para ajudar este outro nos seus dramas psicológicos, aqui nos seus traumas, nas suas dores, nas suas angústias. Então, aprender a escutar este outro. Quando uma pessoa se aproxima de você, meu querido, minha querida, dizendo que eu preciso desabafar, eu preciso falar alguma coisa, primeiro que ela já escolheu você, né? Ou você, quando procura alguém para desabafar, é porque você confia naquela pessoa, é porque você considera aquela pessoa. Então, uma dica de comportamento legal é aprender a escutar este outro. Não dê palpite, não interrompa, não comece com achismo. Ah, mas eu acho que você poderia, você deveria fazer. Apenas escute. Desenvolver o hábito de escutar essa pessoa. Ela quer apenas falar às vezes, ela quer apenas desabafar às vezes. Ela não está buscando um conselho, buscando um caminho, buscando uma orientação, não quer aprender álgebra nem teorema de Pitágoras, quer apenas falar. Então temos que aprender a desenvolver o hábito de escutar este outro que nos procura para um desabafo, para um ombro amigo. Nós estamos perdendo a habilidade de escutar as pessoas. Aliás, até no WhatsApp hoje, não é? Com esse negócio de velocidade 1, 1,5, 2, pode ver, a maioria bota lá no velocidade 1,5, 2, blá, blá, blá. Estamos perdendo a paciência de escutar as pessoas. Se bem que tem umas pessoas que mandam áudios aí de 5, 10, 15, 20 minutos, aí não há também quem aguente, né? Os áudios devem ser curtos, devem ser sucintos. Temos que aprender então a desenvolver a habilidade de sermos sucintos, de sermos breves naquilo que estamos falando, o poder de sintetizar também, porque sabemos que a vida de todo mundo é agitada, não é? Tudo isso é feedback. É uma forma de compreender este outro, é uma forma de manter uma relação saudável com este outro, aprender a escutar, aprender a responder no tempo, não é? Porque afinal de contas, se eu quero aquilo para mim, evidentemente eu devo fazer isso para o outro, ou construir as coisas de tal forma que este outro passe a me respeitar e passe a me entender, a me compreender, enfim, a me dar o feedback no tempo que eu acho ideal para mim. Portanto, que aprendamos isso. É muito triste, você manda mensagem para alguém, este alguém fica 1 hora, 2 horas, meio-dia, 1 dia, 2 dias sem te responder, e lá do nada, quando você já esqueceu, já resolveu aquela questão, já resolveu aquele problema, a pessoa vai, desculpa, estava sem tempo. Será possível que há tanto tempo assim, 1 dia, 2 dias, para lembrar-se de responder aquela mensagem, não é? Então é bom pensar sobre isso, né? Será que estou dando feedback às pessoas? Será que estou respeitando este sentimento, essa dor, essa necessidade do outro? Aí é uma questão de você com você mesmo, não é? Eu comigo mesmo, para entender se eu estou realmente fazendo isso. Outra coisa é ser proativo, no sentido de ajudar a quem precisa, não é? Então, a dica de um bom comportamento também é colocar-se sempre como um ponto de apoio. O outro, né, nesta relação interpessoal, não é? Seja em casa, por exemplo, na família, na relação amorosa, no trabalho, na amizade, não importa, mas colocar-se sempre como um ponto de apoio. As pessoas sabem que se precisarem, você está à disposição, precisarem de um conselho, precisarem de uma mão amiga, precisarem de um abraço, precisarem, enfim, de um empurrão, de um estímulo, você estará lá. Então, colocar-se sempre como este ponto de apoio. Não é estar na posição de bobo, fazer-se de bobo para que todo mundo aproveite de você. Não se trata disso, né? Esta proatividade é trinativa, mostrar que você é solícito, que você conta comigo caso precise, dentro daquilo que eu posso fazer, evidentemente, mas colocar-se como ponto de apoio. É uma atitude positiva na relação familiar, na relação amorosa, na relação da amizade, assim por diante. Outra coisa você auxiliar nas dúvidas desta pessoa. Já prossigo aqui uma das aprendizagens que estou desenvolvendo a partir do meu encontro com a EPC e com os professores e também no setting, aqui nessas manhãs. Escutar. Muito bem, Jussara. O escutar é muito importante. Uma das habilidades mais importantes que
que nós temos que aprender a desenvolver é escutar este outro. Não apenas ouvir, mas escutar este outro. Porque nós estamos sem paciência, nós estamos ocupados demais, correndo demais com nossas vidas e estamos perdendo a capacidade de escutar. Por quê? Porque nós queremos interromper este outro o tempo todo, não é? É uma mania de interromper. Ah, mas peraí. Não deixar que o outro fale, não deixar que o outro traga as suas angústias, que o outro traga as suas dores. E nós, numa necessidade desenfreada para provarmos que somos mais inteligentes, acabamos então por interromper esse discurso, né? Esfarelar esse discurso do outro. Nós estamos então não entendendo antes de condenar. São comportamentos desprezíveis, não é? Então a escuta, escutar, oferecer um ombro é uma habilidade espetacular. Como diziam os antigos, não é? Olha só como Deus é maravilhoso, uma boca e 2 ouvidos. Portanto, escutar mais e falar menos, não é? É umas habilidades interessantes que a escuta, aprender a escutar as pessoas, não é? Então, quando falamos em proatividade, de colocar-se à disposição, auxiliar nas dúvidas, de que valerá todo o seu aprendizado se você não compartilhar com o outro? De que valerá tudo o que você aprendeu ao longo de sua vida, se não for para ensinar, se não for para deixar um legado, se não for para mostrar para as pessoas aquilo que você aprendeu e que propaga com alegria, com felicidade, socorrer o outro na dificuldade. Olha o quão benéfico isso é para mim, além de ser para o outro, ajudar, auxiliar este outro, não é? Controlando minhas reações. São nas reações que eu revelo quem sou. A impulsividade, a agressividade, a compreensão, o ato de entender, de perdoar, de aceitar, de acolher este outro através de minhas reações e a forma que eu sinto a dor deste outro. É muito importante, eu repito aqui de novo, dor é dor, não tem dor maior e dor menor, dor é dor. A sua dor pode ser insuportável para você e o outro pode olhar para aquilo e dizer, mas eu passei por isso e não senti dor. No entanto, este outro, por coisas irrelevantes para você, pode significar uma dor tremenda. Portanto, respeitar a dor do outro, respeitar o luto do outro, respeitar este momento do outro. E este acolhimento, essa escuta, é uma forma muito interessante de acolher este outro. São comportamentos da boa relação. Alguns comportamentos tão simples, tão fáceis, não dependem de dinheiro, não depende de riqueza, não depende de classe social, não depende de nada, depende apenas da predisposição que eu tenho para acolher, para ajudar este outro. Então temos que compreendermos-nos dentro desta relação interpessoal, dentro desta relação, deste mundo chamado vida e as pessoas com as quais nos relacionamos. Pense bem, meu querido e minha querida, somos bilhões de pessoas no planeta. Aqui eu vou fazer uma provocação para você. E é claro que essa provocação para você também serve para mim, é claro. São bilhões de pessoas. Com quantas pessoas nós nos relacionamos? Vamos refletir juntos aqui. A nossa família, 10 pessoas, quantos amigos nós temos? Quer dizer, o nosso grupo de pessoas às vezes se limita a 20, 25, 30 pessoas. São poucas pessoas para sermos tão ríspidos, tão grossos, tão agressivos, para desdenharmos, para não compreendermos que a aproximação é muito importante. Ora, se eu não gosto do outro porque ele é fofoqueiro, porque ele é agressivo e tal, eu corto relações, evidentemente. Também não tem sentido relacionar-me com uma pessoa que só me traz aborrecimento, que só me traz dor de cabeça, não tem sentido. Aí, por que eu vou viver numa relação tóxica, na verdade? Mas são poucas pessoas com as quais temos que nos relacionar, não é? No dia a dia eu me refiro. Então não tem sentido sermos agressivos, não sermos compreensivos, não é? A vida como diz o mineiro, é um tirico de espingarda, é um tirico de porva, o mineiro diz, não é? É muito rápido, é rápido demais para guardarmos ódio, rancor, enfim, construirmos coisas negativas, a deslealdade, semearmos o ódio, a dor, para que isso? Não é? Então são comportamentos que eu venho trazendo. Em relação à sociedade, eu poderia trazer aqui uma série de outros comportamentos, como, por exemplo, respeitar as leis, as normas, as regras, não é? Para o bom convívio social.
Não adianta discutir dizendo o que eu não quero. Se há um conjunto de normas, de leis, de regras que regem a sociedade, não tem por que transgredi-las, não tem por que não aceitá-las, não acatá-las. A questão da hierarquia, por exemplo, a hierarquia em casa, papai, mamãe, os filhos, na escola, a direção, a coordenação, professores, alunos, a hierarquia da vida, o lugar onde me encontro, esta posição em que eu me encontro, a hierarquia, esta hierarquia, organograma, como queira, é o que rege a sociedade. Ora, eu estou na base dessa pirâmide hierárquica, digamos assim, do organograma. Ora, eu estou no topo desta pirâmide, como chefe de família estou no topo. Se eu sou empregado, eu posso estar na base da pirâmide lá, não é? Estratégico, tático operacional, eu posso estar no meio, respeitar a hierarquia. Isso não me diminui e também não me engrandece, não me deixa mais ou melhor do que o outro. São comportamentos inteligentes, coisas que eu não posso mudar, não devem me afetar, evidentemente, não é? Manter o espírito de equipe, isso é muito importante nas corporações, saber manter o espírito de equipe, a equipe unida, as pessoas unidas, um por todos e todos por um, como dizem os três mosqueteiros, não é? Porque as propostas de uma família, objetivos devem ser os mesmos, assim como numa empresa, assim como numa relação de amizade, paciência, discernimento, enfim, são alguns comportamentos que nós devemos ter como hábito para que possamos manter boas relações interpessoais, não é? O desejo de ser bom consigo e com os outros também é algo interessante. Paciência, discernimento. Paciência que perdemos, não é? Com a contemporaneidade, nós perdemos a paciência, não é? Honestidade não é qualidade, meu querido, minha querida. Honestidade é obrigação, não é verdade? Não devo orgulhar-me por ser honesto. Ora, pressupomos que a honestidade não é qualidade, mas uma obrigação do ser humano em sermos honestos, em sermos leais, em sermos francos com este outro, não é? Não trapaceando e assim por diante, não é? E o senso de justiça e de discernimento. Tudo isso é muito importante. São dicas de comportamento para uma boa relação interpessoal, uma boa relação social, seja familiar, no âmbito laboral, no âmbito da amizade, não importa onde estejamos, mas estas dicas de comportamentos é para que tenhamos uma vida mais saudável, mais próxima da felicidade, mais próxima da autorrealização, tá bom? Bom dia, Salete. Bem, e assim nós encerramos a nossa live de hoje com essas dicas comportamentais, essas dicas de comportamento para que possamos compreendermos-nos dentro das relações que estabelecemos nessas relações com o outro. Tá bom, meu querido, minha querida? Que o seu dia seja maravilhoso. Grande beijo. Tchau, tchau.